Bom dia, eu sou a professora Regininha, do Colégio Monsenhor, Geografia do 8º ano A, e eu vou gravar uma videoaula com um assunto que está no capítulo 2 da apostila, né, que nós estávamos trabalhando antes de tudo isso acontecer, tá bom? Aí depois eu mando pela Agenda Edu umas coisas que eles têm que fazer, mas vão fazendo com calma, vão fazendo no caderno, não precisa nenhum desespero, só fazer com bastante cuidado. E se tiver alguma dúvida, manda a pergunta pelo meu e-mail ou pela própria Agenda Edu, tá bom? Então, com relação à organização econômica, nós sabemos que o sistema capitalista, ele é hegemônico e atualmente ele se baseia na separação entre os trabalhadores e os meios de produção. O sistema socialista, ele é totalmente o inverso disso, né? Porque ele propõe a construção de uma sociedade sem classes sociais e sem desigualdade. As experiências socialistas, elas se caracterizaram pela estatização das terras, dos meios de produção, pela economia planificada, mas elas apresentaram forma totalmente desigual de sociedade. E ele foi implantado depois da Revolução Russa, em 1917 até 1922, na antiga Rússia, depois União Soviética, só que ele não teve o desempenho esperado e no final da década de 80, toda essa ideia do Karl Marx e do Friedrich Engels, depois eles vão aprender com o Elvis, ele caiu por terra, tá? Aí, o que acontecia? No outro assunto da nossa apostila, né? Que está relacionado com a Guerra Fria, da Guerra Fria até o século XXI. A Guerra Fria, ela foi uma guerra sem armas, ela é considerada uma guerra sem armas, mas uma guerra de ideias. Ela aconteceu assim que terminou a Segunda Guerra Mundial e ela foi implantada em todas as partes do mundo. Só que, o que a gente tinha? De um lado, nós tínhamos os Estados Unidos, totalmente capitalista, e as nações que estavam aliadas aos Estados Unidos, ao capitalismo. Do outro lado, nós tínhamos a União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que implantou o socialismo e que também tinha várias nações, vários países, né, ligados a ela. E aí, nós tivemos durante todo o período da Guerra Fria, que vai terminar com a queda do Muro de Berlim, nós tivemos, assim, um período de muito medo, nós tivemos um período em que muitas mudanças aconteceram, foi a corrida armamentista, foi a corrida espacial, e aí, o que aconteceu? O mundo vivia com medo de que eclodisse uma terceira guerra, né? Isso aconteceu em todas as partes do mundo, alguns países mais, outros países menos. Aqui no Brasil e em boa parte da América Latina, nós vivemos de 1964 até 1984, um período chamado ditadura. A ditadura militar. Foi um período bastante triste, bastante violento da história do Brasil, e a ditadura militar em toda a América Latina, ela foi sustentada pela economia norte-americana, tá? Então, como já falei, né, a Guerra Fria, ela foi esse confronto de ideias e tudo isso levou o mundo a ter um medo danado, né? Aí, com relação à regionalização do mundo atual, a gente sabe que para definir as fronteiras, né, geograficamente falando, os países precisam seguir uns critérios específicos. Não é assim, de repente, não, eu quero que o meu país fique desse tamanho, vamos invadir, vamos considerar tudo certinho. Não, ela tem que seguir diferentes critérios, e esses critérios eles são ditados pelas grandes nações, né, os países mais ricos, e é claro, precisa ser tudo conversado, senão não haveria esse direito que a maioria dos países tem. Na regionalização por níveis de desenvolvimento, os países são classificados em economias desenvolvidas, economias em transição e economias em desenvolvimento. Então, depois dessa classificação é que eles fazem as devidas marcações e as divisões dos países. Lembrando que isso não tem acontecido, tá? Aconteceu bastante no século XX, mas já está assim uma coisa mais calma, né? Sobre a integração global e a produção comercial que existe, né? A globalização, ela está relacionada a tudo que a gente fala, né? E ela está, especificamente, ela é o carro-chefe da integração econômica, social e cultural. Essa integração econômica, social e cultural, ela só é possibilitada pelo desenvolvimento das tecnologias de comunicação e dos meios de transportes.
O comércio, atualmente, né, o comércio internacional, ele se intensificou, muitas empresas se desconcentraram dos seus processos produtivos e essas empresas atingiram vários países em diferentes formas. E aí, o que aconteceu? O mundo está totalmente voltado, totalmente ligado a esse processo de globalização. Haja visto tudo que a gente comenta dentro da sala de aula, que vocês estão, muitas vezes você está conversando pelo WhatsApp com um parente seu, com um amigo seu que mora longe, dentro do Brasil ou fora do Brasil. Isso é um processo, uma parte do processo de globalização. Outra parte é que nós, de maneira assim bem sutil, atingimos a maior parte de todos os países. Contudo, nós podemos ver fotos, nós podemos conversar no mesmo momento. Às vezes sabemos que pessoas têm conhecidos que estão do outro lado do mundo, então lá é dia e aqui no nosso país é noite. Então a globalização, ela é o carro-chefe da nossa matéria de geografia. E a gente vai falar dela muitas vezes, depois que terminar toda essa pandemia, né, e que a gente estiver mais calmo, estivermos na sala de aula, aí eu vou pedir para vocês criarem algumas ideias sobre a globalização, vocês vão criar dentro da sala, vai ser bem engraçado. Vocês vão ter que levar algumas coisas que mostram a globalização, né? Algumas coisas que vocês gostam. Eu gosto dos bichinhos, né? Vocês viram aquele dia. Aí cada um vai levar o que acha mais legal, né? Tá bom? Um beijo para vocês e qualquer dúvida, manda recadinho para mim na Agenda Edu ou no meu e-mail. Um beijo, tá? Tô com saudades.